Boa noite, eu sou José Jackson Cardoso, estou em Alagoinhas, na Bahia, e neste momento irei apresentar um vídeo gravado no software da NASA chamado EIS e também no World Telescope. Alagoinhas fica na Bahia, Brasil. Fica a 110 km da capital, Salvador, Bahia. Eu sou administrador de empresas, sou técnico em agropecuária e resido em Alagoinhas, na Bahia, desde 1994, e hoje é o dia 17 de julho de 2015 e eu tenho o maior prazer de apresentar para vocês um filme, podemos chamá-lo de filme ou de uma gravação de um vídeo que, como leigo, calça curta na área de confecção de vídeo, eu estou tentando fazer um trabalho que possa divulgar, em primeiro lugar, a obra da criação dos corpos celestes do universo através do Todo-Poderoso, o Soberano Senhor Jeová YHWH e o coadjudante, seu filho, o Jesus Cristo, o Messias, que veio no planeta Terra com a missão de resgatar os pecados da humanidade. A NASA tem realizado nos Estados Unidos, através do Serviço de Astronomia, um magnífico trabalho na exploração astronômica do espaço, a quem devemos agradecer o abnegado esforço humano para revelar os corpos celestes do universo. É um trabalho árduo, mas revelador, como eu disse, portanto, merece todo o mérito e aplausos de nossa parte, e melhor dizendo, de toda a humanidade, porque realmente é um trabalho magnífico. Mas eu vejo com os olhos, em vez de concordar, que os planetas, os asteroides, os cometas, os exoplanetas, as estrelas, todas as galáxias, as globulosas, a Via Láctea, galáxias e nebulosas, elas aglomeram, incorporam de seu universo milhares de estrelas e de planetas e de exoplanetas. Assim são chamados, batizados pelo homem, mas Deus, o Criador de tudo, sabe o nome de todos eles. Ele chama cada um pelo seu próprio nome. Só Ele sabe o nome exato de cada corpo celeste de Deus. Eu peço permissão a você para apresentar o seguinte sobre a criação. É uma fonte de pesquisa na biblioteca online da Torre de Vigia sobre a criação
Portanto, eu peço desculpa a você, caso de alguma forma esteja de acordo com o que eu estou apresentando, mas é um ponto de vista exclusivamente pessoal. Nada contra a NASA, porque nós temos o livre-arbítrio no pensar, no agir, no interpretar, e para isso temos o discernimento e o entendimento de cada um. Então, meus amigos, minhas amigas, você estando aqui na Bahia ou em qualquer parte do Brasil ou do globo terreno, ou mesmo no espaço, como lá fica as estações espaciais, né? Nós temos o ISS, por exemplo, e o Hubble, que traz imagens maravilhosas para nós de todos os corpos celestes conhecidos pelo homem. Agora mesmo nós terminamos de presenciar a chegada de New Horizons, o planeta anão Plutão, no dia 15 de julho, agora de 2015, foi uma chegada realmente muito importante, porque ela foi lançada, essa missão foi lançada em 2006 e só alcançando o seu objetivo da chegada no planeta anão Plutão, na lua de Caronte, só chegando lá agora 9 anos depois, né? 2006 a 2015. Agora no mês de julho, no dia 15, eu repito, foi a chegada, e então a NASA já está divulgando imagens magníficas desta grande conquista. Então, contrapondo a argumentação de que tudo foi resultado de uma explosão do Big Bang, pela harmonia, a simetria, né? A distribuição perfeita em que os corpos celestes se movimentam por uma força de atração que todos os corpos celestes do universo obedecem a um comando maior. Então, verificando as escrituras sagradas e da fonte bíblica da Biblioteca Online da Torre de Vigia, com relação à criação, diz o seguinte: o ato de criar ou trazer à existência alguém ou alguma coisa pode também referir-se àquilo que foi criado ou trazido à existência. Em todas as escrituras, Jeová Deus é identificado como o Criador. Ele é o Criador dos céus, o formador da terra e aquele que a fez. Você pode ver isso em Isaías, capítulo 45, versículo 18. Ele é o formador dos montes e o criador do vento. Você pode ver em Amós, capítulo 4, versículo 13. E é aquele que fez o céu e a terra e o mar e todas as coisas deles. Você pode ver isso em Atos, capítulo 4, versículo 24, do 14, versículo 15, e no 17, versículo 24. Deus criou todas as coisas. Efésios 3, 9. Jesus Cristo reconheceu a Jeová como aquele que criou os humanos, fazendo-os macho e fêmea,
Você pode ver em Mateus, capítulo 19, versículo 4, em Marcos, no capítulo 10, versículo 6. Portanto, Jeová é apropriada e exclusivamente chamado de o Criador. Em Isaías, capítulo 40, versículo 28, você pode comprovar. É por causa da vontade de Deus que todas as coisas existiram e foram criadas. Você pode ver em Revelação, capítulo 4, versículo 11. Em Jeová, que tem existido por todo o tempo, estava sozinho antes de a criação ter começo. Você pode ver em Salmos, capítulo 90, versículo 1 e 2, 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 17. Ao passo que Jeová, que é Espírito, você pode ver isso em João capítulo 4, versículo 24, 2 Coríntios 3, versículo 17. Sempre tem existido. Isso não se dá com a matéria da qual o universo é feito. Portanto, ao criar os literais céus e terra, Jeová não usou material pré-existente. Isto é evidente em Gênesis capítulo 1, versículo 1, que diz: no princípio, Deus criou os céus e a terra. Se a matéria sempre tivesse existido, teria sido impróprio usar o termo princípio com respeito às coisas materiais. Todavia, depois de criar a terra, Deus formou do solo todo animal selvático do campo e toda criatura voadora dos céus. Gênesis capítulo 2, versículo 19. Ele formou também o homem do pó do solo, soprando nas narinas dele o fôlego de vida, de modo que o homem se tornou uma alma vivente. Você pode ver isso em Gênesis capítulo 2, versículo 7. O Salmo 33, 6 diz apropriadamente: pela palavra de Jeová foram feitos os próprios céus, e pelo espírito de sua boca todo o exército deles. Quando a terra ainda estava sem forma e vazia, havendo escuridão sobre a superfície da água da profundeza, era a força ativa de Deus que se movia por cima da superfície das águas. Veja isso em Gênesis capítulo 1, versículo 2. Deus usou assim a sua força ativa para realizar seu propósito criativo. As coisas que ele criou testificam não só o seu poder, mas também a sua divindade. Você pode ver em Jeremias 10, 12, Romanos 1, versículo 19 e 20. E, visto que Jeová não é Deus de desordem, mas de paz, você pode ver em 1 Coríntios 14, 33, sua obra criativa é assinalada pela ordem, em vez de por caos ou acaso. Por isso, aqui revela que não houve bang bang, porque eu vou repetir que Jeová não é Deus de desordem, mas de paz. Sua obra criativa é assinalada pela ordem, em vez de por causa ou acaso. Então não houve nada de bang bang. Jeová lembrou a Jó que ele havia tomado medidas específicas ao fundar a terra e ao bloquear o mar, e indicou que existem estatutos dos céus. Você pode ver isso em 1 Coríntios 14, 33, em Jó 38, 1, 4 a 11, 31 a 33. Além disso, as obras criativas e outras obras de Deus são perfeitas. Você pode ver também Deuteronômio 32:4 e Eclesiastes 3:14. A primeira criação de Jeová foi seu filho unigênito. João 3:16, você pode comprovar isso.
o princípio da criação de Deus, em Revelação 3, versículo 14. Este, o primogênito de toda a criação, foi usado por Jeová na criação de todas as outras coisas, as nos céus e as na terra, as coisas visíveis e as coisas invisíveis. Você pode ver isso em Colossenses, capítulo 1, versículo 15 a 17. Portanto, Deus aqui, ele reforça sobre a criação que em primeiro foi criado o seu Filho, o Messias, o resgatador de nossos pecados, o missionário Jesus Cristo, que veio aqui para nos salvar, para nos dar a vida eterna. Esse foi o primogênito de toda a criação. Foi usado por Jeová na criação de todas as outras coisas nos céus e as na terra, porque há as coisas visíveis e as coisas invisíveis. Portanto, tudo foi criado por Deus, Jeová, ou YHWH, ou Yahweh, como você queira chamar, porque adulteraram o nome do Criador e de seu Filho também. Nós não sabemos originalmente o nome do Pai nem do Filho, mas aqui no Brasil nós chamamos Jeová como o Criador de todas as coisas e Jesus Cristo, o seu Filho. O testemunho inspirado de João a respeito deste Filho, a palavra, é que todas as coisas vieram à existência por intermédio dele, e a parte dele, nem mesmo uma só coisa veio à existência. E o apóstolo identifica a palavra como Jesus Cristo, que se havia tornado carne. Você pode ver isso em João, capítulo 1, de 1 a 4. E versículos 10, 14 e 17. Como a sabedoria personificada, este é apresentado como dizendo: o próprio Jeová me produziu como princípio do seu caminho, e falando sobre a sua associação com Deus, o Criador, como mestre de obras de Jeová. Você pode ver isso em Provérbios 8, 12, 22 a 31. Então, aqui reforça mais uma vez que Jesus é o Filho de Deus, o Filho unigênito. O próprio Jeová me produziu como princípio do seu caminho. Ele revela isso, que ele é o princípio do caminho do Pai. Portanto, ele é a palavra que devemos segui-lo se quisermos ter a salvação eterna. Em vista da íntima associação de Jeová e seu Filho unigênito na atividade criativa, e porque este Filho é a imagem do Deus invisível, você pode ver isso em Colossenses, capítulo 1, versículo 15, e no 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 4. Foi evidentemente ao seu Filho unigênito, mestre de obras, o mestre em obras, que Jeová falou dizendo: façamos o homem à nossa imagem. Você pode ver isso em Gênesis 1, 26. Portanto, ele diz: façamos o homem à nossa imagem. Então, era o Pai e o Filho presentes na criação. Depois de criar seu Filho unigênito, Jeová usou para trazer à existência os anjos celestiais. Isto antecedeu a fundação da terra, conforme Jeová revelou ao interrogar Jó e perguntar-lhe: onde vieste a estar quando fundei a terra? Quando as estrelas da manhã juntas gritavam de júbilo e todos os filhos de Deus começaram a bradar em aplauso. Você pode ver isso em Jó, capítulo 38, versículo 4 a 7. Pois, depois da criação dessas criaturas espirituais, celestiais, que foram feitos ou trazidos à existência, os céus e a terra materiais e todos os elementos. E visto que Jeová é o primariamente responsável por todas essas obras criativas, estas são atribuídas a ele. Você pode ver também em Neemias 9:6, Salmos em 136, versículo 1, e no
5 a 9, versículo 5 a 9. As Escrituras, ao declararem: no princípio Deus criou os céus e a terra, em Gênesis capítulo 1, versículo 1, deixam o assunto indefinido quanto ao tempo. Este uso do termo, melhor dizendo, princípio, portanto, é inatacável. Não importa que a idade dos cientistas queiram atribuir ao globo terrestre, aos diversos planetas e a outros corpos celestes. O próprio tempo da criação dos céus e da terra materiais pode ter sido há bilhões de anos. Então, meus amigos, aqui nós podemos comprovar que, através desses capítulos e versículos que nós mencionamos, e tudo foi criado por um Criador, que foi o Todo-Poderoso Jeová e seu Filho, o Messias. No capítulo, em todos os capítulos referidos sobre a criação, onde você poderá checar na sua Bíblia, não importa a religião que você seja seguidor, nem a denominação da qual você faça parte no Brasil ou em qualquer parte do mundo. E aqui eu gostaria de lhe oferecer o Salmo 139 de Davi, que diz o seguinte, do rei Davi, né? Que diz o seguinte, o salmista Davi, ele diz o seguinte: ó Jeová, tu me examinas e me conheces, tu sabes quando me sento e quando me levanto, de longe discernes os meus pensamentos. Tu me observas quando eu ando e quando me deito, conheces bem todos os meus caminhos. Antes mesmo de haver uma palavra na minha língua, tu, ó Jeová, já a conheces bem. Tu estás em volta de mim, atrás e à frente, e põe a tua mão sobre mim. Tal conhecimento está além da minha compreensão, é tão elevado que não posso alcançá-lo. Para onde eu iria para escapar do teu espírito? E para onde eu fugiria da tua face? Se eu subisse ao céu, lá estarias tu. E se eu me deitasse na sepultura, até mesmo lá estarias tu. Se eu voasse nas asas da aurora, para residir junto ao mar mais distante, até mesmo ali a tua mão me guiaria, e a tua mão direita me seguraria. Se eu dissesse, certamente a escuridão me esconderá, então a noite ao meu redor se tornaria luz. Nem a escuridão seria escura demais para ti, e a noite seria tão clara como o dia. Para ti, escuridão é o mesmo que luz, pois tu produziste os meus rins, mantiveste-me abrigado no ventre da minha mãe. Eu te louvo porque fui feito maravilhosamente, de um modo espantoso. Tuas obras são maravilhosas, eu sei disso muito bem. Meus ossos não estavam escondidos de ti, quando fui formado em secreto, quando fui tecido nas profundezas da terra. Teus olhos até mesmo me viram quando eu era um embrião. Todas as partes dele estavam escritas no teu livro, com respeito aos dias em que foram formadas, antes de existir qualquer uma delas. Por isso, como os teus pensamentos são preciosos para mim, ó Deus, como é grande a soma deles. Se eu tentasse contá-los, seriam mais numerosos do que os grãos de areia. Quando acordo, ainda estou contigo. Ó Deus, se apenas matasse os maus, então se afastariam de mim os homens violentos, aqueles que com más intenções dizem coisas contra ti. São teus adversários que usam o teu nome em vão. Por acaso não odeio os que te odeiam, ó Jeová, e não tenho repugnância dos que se revoltam contra ti.
Tudo que sinto por eles é ódio. Tornaram-se para mim verdadeiros inimigos. Examina-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Sonda-me e conhece as minhas ansiedades. Vê se há em mim alguma tendência prejudicial e guia-me no caminho da eternidade. E para completar esse trabalho, eu finalizo com o salmo também do salmista Davi, salmo número 8, que diz o seguinte: eu espero que você aprecie que esses salmos e esse trabalho aqui apresentado sobre a criação é uma obra sobre o reforço e a revelação e a divulgação da obra do Criador, que fez os céus, a terra, o mar e tudo que neles há, Jeová e seu Filho Jesus Cristo. Então o Salmo 8 diz o seguinte: ó Jeová, nosso Senhor, como é majestoso o teu nome em toda a terra. Puseste o teu esplendor até mesmo acima dos céus. Da boca de crianças e de bebês estabeleceste a força por causa dos teus adversários, para silenciar o inimigo e o vingador. Desculpa. Quando vejo os teus céus, obra dos teus dedos, a lua e as estrelas que formaste. O que é o homem mortal para que te lembres dele? E o filho do homem para que cuides dele? Tu o fizeste um pouco menor que os seres divinos e o coroaste de glória e esplendor. Deste-lhe domínio sobre as obras das tuas mãos. Puseste tudo debaixo dos seus pés. Todas as ovelhas, os cabritos e os bois e também os animais selvagens, as aves do céu e os peixes do mar. Tudo que percorre os caminhos dos mares. Ó Jeová, nosso Senhor, como é majestoso o teu nome em toda a terra. Então, meus amigos, como é maravilhoso a gente ver a revelação de Deus, até mesmo no Salmo de Davi, quando ele diz: quando vejo os teus céus, obra dos teus dedos, e inclusive puseste o teu esplendor até mesmo acima dos céus. Como é majestoso o teu nome em toda a terra, em todos os céus. É magnífico, é simplesmente maravilhoso. Então está aí essa pequena apresentação que eu espero que você aprove este áudio. O seu conteúdo é uma pequena introdução a respeito da criação do universo, ok?